Olá, meus irmãos, estamos com mais um vídeo da nossa série de mensagens Pneumatologia. E hoje a gente vai fazer a pergunta ali, a gente vai estudar sobre o Espírito Santo é Deus? Na última semana estudamos ali sobre quem é o Espírito Santo e hoje fica a pergunta: o Espírito Santo é Deus? Na semana passada vimos que o Espírito Santo é uma pessoa. E é Deus, essa mesma pessoa, esse mesmo Espírito Santo, além de ser pessoa, é Deus? O que você acha? O que você me diz? O que você pensa? Vamos entender? A Bíblia ensina que o Espírito Santo é divino, sendo uma das pessoas da Trindade. A Bíblia vai dizer que ele é chamado como Deus em Atos 5, 3, 4. Olha o que Atos vai dizer. Então Pedro perguntou: Ananias, como Satanás encheu seu coração para mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você antes de ser vendida? E depois de vendido, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas a Deus. Então olha ali, ó. O próprio Pedro, quando ele fala ali com Ananias que ele tinha vendido uma propriedade, falado ali que tinha vendido por um valor tanto, né? Valor, por exemplo, vendi por 100 mil, mas na verdade tinha vendido por 200 mil. E aí Pedro fala assim: você não mentiu aos homens. Você mentiu ao Espírito Santo e depois fala assim que está mentindo ao próprio Deus. Então o Espírito Santo ali é chamado de Deus. Não só isso, mas ele tem atributos divinos. Hebreus 9,14 vai falar assim que ele tem eternidade. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus. Espírito eterno. Salmo 139, 7 e 10 vai falar sobre onipresença, que é um atributo divino. Olha o que o salmista vai dizer: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama no Sheol, também lá estás. Se eu tomar as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Ou seja, o Espírito é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, que isso é um atributo divino. Lucas 1,35 vai falar ali sobre que o Espírito Santo ele tem todo o poder, ele é onipotente. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Aqui está falando sobre Maria, quando engravida de Jesus. Somente um ser divino poderia engravidar uma mulher que era virgem. Ou seja, quando que fala que o Espírito Santo virá sobre você, o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra, está mostrando ali que o Espírito Santo ele tem todo o poder. Paulo também vai falar lá em 1 Coríntios 2, 10, 11 que ele tem todo o conhecimento. Olha que aqui o apóstolo fala: Deus, porém, o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Ou seja, ele tem todo o conhecimento, ele é onisciente. Então, se ele tem atributos divinos, ele só pode ser Deus. Mas também a Bíblia vai dizer ali que ele realiza obras divinas. Ele estava ali, lá em Gênesis 1, 2, fala ali que o Espírito pairava sobre as águas na criação. E Jó 33, 4 vai dizer assim: ó, o Espírito de Deus me fez, o fôlego do Todo-Poderoso me dá vida. Ou seja, ele estava ali realizando obras divinas na criação. Ele fornece vida de acordo com Romanos 8,11, que vai dizer, ó: agora, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará a vida ao corpo mortal de vocês, por causa do Espírito dele que habita em vocês. Ele fornece vida. E não só fornece vida, mas Pedro vai dizer ali que ele é autor da palavra de Deus. Olha o que 2 Pedro 1, 20, 21 vai dizer: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação particular, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus guiado pelo Espírito Santo. Ou seja, antes de mais nada, nenhuma profecia da Escritura é de interpretação particular. Tudo foi guiado pelo Espírito de Deus. E ele é identificado como o próprio Deus em Atos 28, 25 ao 27. Olha o que aqui o texto fala. Atos 28, 25 e 27 fala assim, ó: discordaram entre si mesmo e começaram a ir embora, depois de Paulo ter feito essa declaração final. Bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías.
Vai, povo, e diga: certamente vocês ouvirão, mas jamais entenderão. Certamente vocês verão, mas jamais perceberão. Pois o coração desse povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Se não assim fosse, poderia ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, converter-se e eu os curaria. Só que quando a gente lê lá em Isaías 6, 8, 10, eu não vou ler aqui, mas se você quiser dar uma pausa e ler, você pode ficar à vontade. Lá em Isaías vai falar que o próprio Deus que disse isso, mas aqui fala que Paulo fala dizer ali que bem que o Espírito Santo falou. Então ele é identificado como o próprio Deus. E ele também tem o seu nome associado ao nome do Pai e do Filho. Olha o que o texto fala lá em Mateus 28, 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, aqui fica claro, o Espírito Santo é o próprio Deus. Ele não é só uma pessoa, ele não somente faz parte da Trindade, mas ele é o próprio Deus. Amém, pessoal? Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Se ficou alguma dúvida, pode mandar aí os seus comentários, tanto aqui no nosso canal, tanto nas nossas redes sociais. E te aguardo na próxima semana para a gente continuar estudando ali essa pessoa do Espírito Santo. Deus abençoe a sua vida.